Olá, iniciando aqui uma novidade para vocês, iniciando aqui a nossa Semana da Produtividade. Espero que todos estejam me ouvindo bem, né? Gostaria de compartilhar nessa Semana da Produtividade um assunto muito especial, algo que eu adoro, pratico isso há muito tempo, que é a gestão do tempo e a produtividade pessoal. Tem cerca de 10 anos por aí que eu sou fascinado por esse tema e aplico isso dia a dia aqui nos meus projetos, nas minhas ações, né? Projetos pessoais, profissionais, enfim, aniversário das crianças, viagens, desenvolvimento profissional e por aí vai. A lista é longa, né? Então, e aí já faço uma provocação aqui, né? Como que você está lidando com isso no teu dia a dia? Como que você consegue gerenciar tudo o que acontece, todas as informações que chegam para você a todo instante? Muito provavelmente, hoje nós recebemos muitas informações, né, que os nossos pais sequer recebiam aí em um mês ou até um ano. Segundo David Allen, aí, que é um dos autores principais neste campo, nós em 72 horas recebemos muitos inputs que impactam, repriorizam e bagunçam a nossa agenda, né, do que os nossos pais aí recebiam em um mês e talvez até um ano, tá? Então, assim, hoje a nossa carga de informação recebida diariamente é enorme. E aí como é que a gente consegue gerenciar tudo isso, né? Tomando em conta que nós precisamos ter uma agenda profissional, que é muito delicada, tendo em conta que nós temos uma agenda pessoal para poder atender, né, família, amigos, enfim. E aí nós precisamos ter algum sistema que nos oriente, que nos dê o caminho, né, que nos consiga dar base para uma priorização. Então, nesse sentido, é que deixa a provocação para vocês, para quem estiver comigo aí. Você, como é que está priorizando isso, né? Como é que você já tem uma lista de tarefas, mas não assim uma lista, somente uma lista de itens, né? Eu me refiro a uma lista de tarefas organizada, onde você consiga ter minimamente aí uma noção geral de quais são os teus principais objetivos, os teus principais projetos, né? Como é que você lida com isso no dia a dia? Deixa eu dar uma boa noite para a Mari, que entrou aí, a Mari Bonelli. Fabiano também entrou aí com a gente. Obrigado. E então, como é que você lida, né? Você já tem a tua lista de tarefas? Até vou pedir para vocês aí, coloca para mim, você já tem uma lista de tarefas priorizada? Como é que você faz? Compartilha com a gente aí como é que você faz para ter essa lista de tarefas. Como é que você conduz isso diariamente para que isso atenda aos teus objetivos, né, profissionais, pessoais. E então eu vou ficar muito feliz de poder receber os comentários aí. Bom, eu criei, né, para mim é uma semana muito especial, é uma semana onde eu estou chamando de Semana da Produtividade, onde eu estarei compartilhando com todos vocês aqui um pouco do que eu faço, um pouco das minhas técnicas, né, e métodos aí de gestão do tempo e produtividade pessoal. E eu vou, né, ter o prazer aqui de estar compartilhando com essa audiência um pouco aqui do meu dia a dia, um pouco de como que eu, ao longo do tempo, fui acumulando essas experiências de como lidar com tantas técnicas, com tantas dicas, com tantos assuntos, inclusive de autores, né, importantes no Brasil que a gente tem hoje. Como é que eu fui trabalhando com isso, entendendo como que isso funciona para mim, né, de acordo com o meu modo de ser, o meu modo de encarar as coisas, até entendendo como que eu funciono como pessoa, de acordo com as minhas características pessoais, inclusive físicas, intelectuais, né? Então, vou compartilhar nesta Semana da Produtividade um pouquinho desses métodos com todos vocês. E o primeiro método que eu escolhi aqui para compartilhar com vocês é a poderosa, vou chamar aqui de poderosa regra dos 2 minutos. A Mari comentou, eu gosto de usar papel colado na parede com as ações que eu preciso fazer. Beleza, flip chart, quadros, legal, bacana. Abraço pro Thiago Batista que entrou com a gente aí. E eu vou então, olha só, a poderosa técnica dos 2 minutos. Esse é o tema de hoje, né? O que quer dizer isso? Quando a gente
como eu comentei, a gente captura muita informação, ou melhor, nós devemos capturar muitas informações, porque a gente recebe essas informações. Como eu comentei, elas impactam, né, positivamente, influenciam positivo ou negativamente em tudo que a gente faz, seja nas nossas ações pessoais, nos nossos projetos, no nosso dia a dia de forma geral. Agora, nós precisamos ter uma atenção de como é que a gente captura essas informações e como que a gente trata isso. E essa técnica, que é a regra dos 2 minutos, ela é poderosíssima e ela nos diz o seguinte. Olha, se você tem... Um pouquinho caiu meu celular aqui. Voltamos. Se você tem algo que você precisa fazer que você demore mais de 2 minutos, claro que essa percepção você vai calibrando ao longo do tempo. Mas a ideia é, sempre que eu receber algum input, alguma informação que demande de mim até 2 minutos, né, por aí um tempo que você consiga estimar, eu preciso executar isso imediatamente. Né? Então, tem uns autores que falam muito sobre isso, um deles é o próprio David Allen, lá da técnica GTD. Né? Então, ele nos traz isso, que a gente demora muito mais tempo para armazenar essa informação, colocar isso num contexto correto, depois, mais adiante, eu recuperar essa informação, eu entender do que se trata, e aí eu tomar uma ação em cima disso, eu demoro muito mais tempo e energia cerebral para fazer isso do que se eu executar imediatamente no momento que isso acontece. Então, por isso que essa regra ela é valiosa, ela é extremamente simples, eu aplico direto aqui no meu dia a dia, ela faz parte do meu conjunto, faz parte do meu sistema de produtividade e ela tem me ajudado muito ao longo do tempo. Para mim foi ela, né, junto com outro método, ela faz parte aqui do meu método, mas realmente essa técnica ela é libertadora, ela faz com que a gente deixe de acumular muitas coisas pequenas que certamente a gente tomaria um tempo muito maior lá na frente para recuperar, contextualizar, processar, tomar uma ação em cima de um item. Agora imagine a gente potencializando isso em cima de 30, 40, 50 itens. Né? Então fica muito mais ágil a gente fazer desta forma. Portanto, né, a regra aí dos 2 minutos ela é poderosíssima, certo? Tem um estudo do LinkedIn que diz que nós, né, adultos aí, na casa dos 30 aos 50 anos, em plena atividade profissional, acumula, né, tem uma tendência de acumular entre 80 e 120 projetos. É isso mesmo, 80 a 120 projetos ano. Né? E qual é o conceito de projeto neste estudo? Né? É um empreendimento onde você, né, uma grande ação onde você tenha mais de uma tarefa para ser executada. Então, toda essa ação que eu tenho um conjunto de tarefas, né, um objetivo, que eu tenho um conjunto de tarefas a ser executado, isto é um projeto dentro do contexto deste estudo. Então, vamos dar um pequeno exemplo aqui. Eu preciso fazer uma prova de certificação. Então, todo o passo a passo, a preparação, o estudo, o agendamento desta prova, o realizar a prova em si, depois pegar o resultado, isso é um projeto, né? E de fato é. E até questões menores, por exemplo, comprar algum item específico, onde eu preciso escolher, preciso me dirigir até o local, preciso fazer o pagamento, enfim, né? Como também projetos muito maiores, projetos mais complexos. Então, nesse range de 1 ano, segundo esse estudo aí do LinkedIn Search, nos diz que os adultos em plena capacidade profissional têm um envolvimento, né, muito grande com projetos. Então, imagina, se a gente está falando de 80 a 120 projetos ano, agora imagina a gente multiplicar esse número pela quantidade de tarefas existentes possível dentro de cada um desses projetos. Então a gente começa a perceber que fica insano, né? Lidar com todas essas informações chegando a todo momento e nos impactando em nosso dia a dia.
Semana passada, né, eu fiz aqui uma breve consolidação do número de projetos que eu estava atualmente olhando só o recorte daquela semana e para os projetos ativos daquela semana. Então eu cheguei a um número de 18. Essa semana eu estou com 17 projetos ativos. Então, e aí para multiplicar isso, né, vezes o número de tarefas e entregas que a gente precisa fazer, pessoas com quem a gente precisa conversar, decisões que a gente precisa tomar, dentro desse contexto precisa realmente de um sistema de produtividade, porque senão a gente fica muito perdido, né, nas informações, o que nos dá aí uma capacidade de entrega muito diminuta. Certo? Então, Semana da Produtividade, né? Estarei ao longo dessa semana em vários horários. Vou colocar um card na minha timeline com os principais horários, né, estimados aí para as lives. Serão lives mais curtas, onde em cada uma delas eu vou compartilhar com todos vocês alguns métodos, algumas técnicas que eu uso aqui no meu dia a dia, né? Dentro de um sistema de produtividade, pensando em como é que a gente pode turbinar a nossa produtividade pessoal e, claro, dentro desse contexto, fazer uma melhor gestão do tempo. Afinal de contas, todos nós temos aí 24 horas, tempo é igual para todo mundo. Agora, como é que a gente diferencia algumas pessoas de outras, né? Por que umas pessoas são tão produtivas, conseguem fazer tanto no mesmo tempo que outras pessoas não conseguem ter o mesmo rendimento? Então fica aqui meu convite para todos vocês puderem acompanhar ao longo desta semana, que é a Semana da Produtividade, onde nós estaremos juntos, se Deus quiser, para compartilhar esses temas aí. Tá bom? Grande abraço, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.